Normalmente, o paciente ele gosta de exame complementar, né? Ele acha, eu tenho uma doença, o doutor que tem que pedir o exame, porque parece que o exame ele chancela um diagnóstico e deve ser o caso dos pacientes com doença de Parkinson. Primeiro, o exame complementar é importante, ele é fundamental para o diagnóstico. E quais são os exames complementares que existem para a doença de Parkinson? O diagnóstico da doença de Parkinson, teoricamente, não requer exames. Teoricamente, nós pedimos uma tomografia ou ressonância para descartar causas secundárias que podem simular doença de Parkinson, ou seja, para doenças outras que podem simular doença de Parkinson. Nós pedimos exame de sangue também para descartar condições clínicas que podem simular doença de Parkinson. Tá? Então, teoricamente, o diagnóstico clínico da doença de Parkinson, ela depende de caracterização clínica daquele momento, do médico, examinar, tirar a história do paciente, examinar o paciente e coletar os dados motores da doença de Parkinson e os dados não motores da doença de Parkinson, ou seja, a anamnese e o exame físico, ou seja, a caracterização clínica daquele momento. O diagnóstico ela depende também, né, de exame complementar, porém para afastar causas secundárias de doença, causas secundárias que podem mimetizar, simular uma doença de Parkinson. Né? O diagnóstico de doença de Parkinson depende também da caracterização da resposta do paciente a medicamentos, no caso, dopamina, porque se a doença de Parkinson tem como principal característica a falta de dopamina no cérebro, então, como será que o paciente vai responder quando nós damos dopamina para o paciente? Ou seja, o diagnóstico vai depender da resposta do paciente à dopamina. Então, até agora, nós falamos de 3 coisas. Só um minutinho. Matheus, fala um pouquinho essa resposta da dopamina aí que o Edson falou. Então, o paciente doença de Parkinson idiopática tem que responder à dopamina. Tem que responder. Se não, o cara tem Parkinson, ele tem que melhorar com por dopamina. exemplo, se for um Parkinson atípico, uma outra doença com a síndrome parkinsoniana. Exatamente. Pode não responder a levodopa, ou se responder, não vai ser uma resposta sustentada e tão evidente quanto a doença de Parkinson. Então, faz parte do critério diagnóstico. Se você tem, então, o exame físico e a anamnese sugerem a doença. Exame físico, você fala aqueles sintomas motores que você falou. A velocidade de movimento, ver a amplitude de movimento, você vai ver se o paciente tem rigidez, ver se tem perda do balanço passivo, perda da mímica facial. Deu dopamina e ele melhorou, acabou, você tem o diagnóstico feito. É o que se faz na prática, nos hospitais universitários, por exemplo, a gente sempre fez diagnóstico clínico e com resposta à levodopa. Né? A gente termina, como o Dr. Edson falou, usando exames complementares para descartar uma hidrocefalia de pressão normal, descartar que o paciente não tenha múltiplos AVCs. Então, o exame de imagem, muitas vezes, é para descartar a doença, não para dizer que é a doença de Parkinson idiopática, para descartar outro tipo de problema. Então, até agora, nós falamos que, para o diagnóstico de doença de Parkinson, seria bom nós termos a caracterização clínica daquele momento, a caracterização por exame complementar para afastar causas secundárias, a caracterização quanto à resposta do paciente a medicamentos, que o Matheus acabou de falar, né? E, por fim, a caracterização evolutiva. Por que isso? Porque ao longo dos anos, à medida que o tempo passa, caso não seja doença de Parkinson, outros sintomas surgirão. Por exemplo, se durante o acompanhamento, mesmo tendo respondido a levodopa, por exemplo, com o tempo pode não passar mais a responder. Aí ficamos com o pé atrás. Será que se trata de alguma outra doença? Aí pode aparecer, por exemplo, sintomas cerebelares. Aí nós falamos, nossa, está aparecendo atrofia de múltiplos sistemas. Ou seja, por vezes, em alguns pacientes, o diagnóstico ele pode levar anos. Sim, às vezes é evolutivo, às vezes você não consegue fechar na primeira consulta. Às vezes o paciente... e também não tem pressa, às vezes, de você
rotular ou dar o diagnóstico rápido, né? Você fala, olha, volta daqui a 4 meses, vamos ver se essa rigidez vai acentuar, não vou te dar remédio, volta e vamos ver. Entendeu? Agora, tem pacientes que são mais ansiosos, que, não, quero fazer algum exame complementar para ajudar. Eu quero saber o que eu tenho, né? E muitas vezes essa resposta não vem numa consulta ou em algumas semanas, às vezes leva um tempo. Exatamente. O Por diagnóstico isso pode que ser evolutivo. Né? Por isso que, com frequência, os médicos acabam passando de médico a médico, procurando opiniões, e, com frequência, o diagnóstico só sai lá na frente, anos depois, ou meses depois, claro, porque muitos médicos eles têm um cuidado na hora de falar, de não sair rotulando de tal doença ou tal doença. Sim. Alguns médicos preferem esperar um pouquinho e olhar, fazer a caracterização evolutiva do paciente antes de bater o martelo, né? Bom, e em relação a exames complementares, né, além de descartar causas secundárias, tem alguns exames que podem reforçar o diagnóstico de doença de Parkinson. Hoje em dia, nós temos a ressonância magnética com estudo do nigrossomo, que vai mostrar algumas áreas que tem alteração do metabolismo do ferro que pode acontecer na doença de Parkinson. Um outro exame, por exemplo, é a cintilografia cerebral, que pode usar como radioisótopo TRODAT, né? Esse exame é um exame que quantifica o número de transportadores de dopamina no striatum do paciente. Ou seja, ele quantifica o número de transportadores de dopamina no cérebro do paciente e, portanto, dá uma ideia de quanto de dopamina o paciente tem no cérebro, se o paciente tem deficiência de dopamina no cérebro ou não. Tem um outro exame, que é a ultrassonografia dos núcleos da base ou gânglios da base de substância negra, que avalia se há acometimento sonográfico de ecogenicidade na substância negra do paciente, se tem sinais de gliose e acúmulo de ferro, ou seja, sinais de lesão na substância negra do paciente. Então, é um exame que consegue mostrar lesão em região da substância negra do paciente. Aquela substância que vocês falaram, que é mais escura, onde produz se dopamina. produz dopamina, etc., que dá os sintomas do Parkinson. Isso. E o ultrassom consegue ver isso. Isso. E, além disso, pode mostrar lesões, alterações ecogênicas, né, em outras áreas do cérebro, outras áreas dos núcleos da base, né, o que pode auxiliar no diagnóstico diferencial dos parkinsonismos.